Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Késia. Bom dia, Samuel. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Isabel, Ivne, Lucas, Bom Samuel, dia. Tiago, Enzo. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver quem mais eu não falei. Daniel, bom dia. Bom dia, professor. Beleza, galera? Vocês estão bem, né? Pedro, bom dia. Deixa eu ver aqui, faltei falar com alguém. Acho que não, né? Falei com todo mundo que já tinha entrado na sala. Se eu não falei bom dia individualmente, bom dia a todos. Vamos aguardar um minutinho aí o pessoal chegar, que a gente vai começar, tá bom? Dá mais um minutinho aí que a gente começa, o pessoal ingressar aí. Bom dia, Gesel. Bom dia, tio. Beleza. Bom dia, Gabriele, que eu acho que eu não tinha dado bom dia ainda. Bom dia, professor. Beleza. Vamos lá, meus queridos. Bom dia a todos que eu não falei individualmente. Bom dia para todo mundo. Vamos continuar aqui. Eu estou tentando achar aqui uma posição que fique melhor para iluminação. Ainda não consegui acertar a iluminação aqui nessa casa que eu estou morando, mas parece que dessa forma ficou melhor do que das outras aulas. As outras aulas eu estava achando que estava ficando muito escuro. O vídeo aqui acho que está melhor um pouco. Depois eu vou ver o que eu consigo melhorar de iluminação aqui. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Eu passei para vocês uma atividade. Alguns alunos me disseram que tiveram um problema lá para acessar o Eclass ontem, para postar a atividade. Não tem problema, tá bom? Essa atividade aí era para vocês fazerem e me enviar até ontem. Mas, como teve esse probleminha aí no Eclass, vocês podem me enviar essa atividade hoje sem problema nenhum, tá? Manda lá, o que não pode deixar sem fazer, tá? Sem enviar. Claro, quem já fez, ótimo. Quem não fez, eu já vou corrigi-lo aqui. É só copiar a correção e mandar, tá bom? Mas o importante é enviar para não ficar constando lá que você não fez. Então, não tem problema quem não conseguiu enviar ontem. Pode enviar hoje mesmo depois da correção, certo? Agora, refaçam aqui, que eu vou corrigir, tá? Não pega e copia e cola o que eu corrigi, porque aí também já não dá certo, né? Mas vocês podem corrigir aí e me enviar sem problema nenhum, tá certo? E o senhor sabe me falar se o senhor recebeu? Rapaz, não, porque eu não olhei, não. Espero primeiro corrigir aqui, que o prazo foi até ontem, né? E aí ontem você Viu? podia enviar a qualquer horário. Aí eu só deixo para visualizar hoje, depois que eu der as aulas aqui de manhã, entendeu? Porque se Sim. eu olhar, por exemplo, posso olhar 11 horas e alguém mandar meia-noite. Aí fica ruim, fica Uhum. parecendo que a pessoa não mandou e na realidade ela mandou. Então deixa para olhar sempre no outro dia, viu? Mas se você Viu? enviou lá, está no seu arquivo enviado, chegou para mim sem problema,
Se tiver qualquer probleminha, Então, a gente entra em contato, viu? Aviso, mas pode ficar tranquilo. valeu, obrigado. Nada. Então, meus queridos, vamos lá. Vocês receberam ontem o calendário de avaliações, né? Nós teremos uma prova de AV2 no dia 10 de junho, se eu não me engano, não é isso? Lá estava constando o conteúdo para vocês. O conteúdo que eu separei para vocês foi queda livre e lançamento vertical, né? Por quê? Porque nessa aula de hoje, depois de corrigir esse exercício, tirar todas as dúvidas, nós vamos entrar na parte de vetores. Vetores é um assunto, uma parte da cinemática diferente da cinemática que a gente estudou. Então, até agora nós vimos cinemática escalar. E nós vamos ver, agora para frente, a cinemática vetorial, tá? Então, a cinemática vetorial, você vai trabalhar com vetores, e aí são características diferentes. Vocês precisam considerar a direção e sentido das características que a gente está analisando. Mas isso aí eu vou explicar na sequência. Como eu vou começar a explicar esse conteúdo agora, aí a gente teria, teoricamente, só a semana que vem de aula, e depois nós teríamos a avaliação. Então, não ia dar tempo de eu passar esse conteúdo com calma e corrigir, exemplificar, passar exercício e corrigir para vocês. Por isso, eu não vou colocar esse conteúdo na avaliação, na AV2, certo? Então, está lá no cronograma que vocês receberam, que o conteúdo de física vai ser queda livre e lançamento vertical. Ok? Ah, professor, queda livre já foi cobrada no avião. Não tem problema. A gente vai cobrar outras questões de queda livre e incluir questões de lançamento na avaliação, na AV2, tá certo? Porque, na realidade, tudo que a gente está estudando aqui é movimento uniformemente variado. E vocês já viram movimento uniformemente variado antes, já fizeram avaliação antes. Então, a gente só está avaliando com características diferentes, mas é o mesmo movimento uniformemente variado. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu passei uma lista de exercícios para vocês. Nessa lista de exercícios, a primeira questão falava o seguinte: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade de 360 km por hora. Determine, letra A, o tempo de subida e letra B, a altura máxima atingida. Então, veja bem, na letra A, eu quero o tempo de subida. Eu vou pegar a primeira equação de movimento variado, lógico que adaptada para lançamento vertical. Então, V igual a VO menos GT, a fórmula seria mais AT. Eu vou substituir menos, porque está subindo, a gravidade é negativa, e a aceleração vou substituir por G, que é o 10 da gravidade. E aí, nós iremos calcular o tempo de subida em cima da velocidade de lançamento. A velocidade de lançamento, ela foi uma velocidade de 300... Deu uma travadinha aí, né? Beleza, vamos ver aqui se não tem mais problema de travar, tá bom? Pode ter sido aqui a conexão, porque aqui, como eu disse para vocês, eu mudei e a internet aqui tá boa, então estava dando aula sem cabeamento. Se por acaso houver problemas com essa aula, eu vou cabear novamente a internet, que depois que a gente usou o cabo lá na outra casa, parou, ficou beleza. E aqui, se houver problema novamente, uma travada assim é normal. Agora, se continuar travando, a gente, na próxima aula, já dá aula com a internet cabeada, tá bom? Mas vamos lá. Então, nós vamos calcular em cima da velocidade inicial. Velocidade inicial, 360 km por hora.
dividido por 3,6, isso dá uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, eu vou jogar na fórmula 100 metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Se eu jogar a velocidade em quilômetros por hora, as unidades não estarão equivalentes. Então, você não pode fazer esse cálculo, certo? Então, tenho que transformar 360 km por hora em metros por segundo. Como é que eu transformo? Divido por 3,6 e aí eu acho 100 metros por segundo. E aí jogo na equação. V é igual a VO menos GT. VO é zero, porque você quer calcular o tempo de subida. Então, no momento que ele sobe, ele para poder cair. Então, o tempo de subida é o tempo que ele atinge a altura máxima, que ele parou para poder cair. Depois que ele para, o tempo já não é mais de subida, é de queda, tá? Volta a ser de queda. Então, o tempo de subida é o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima. E eu disse para vocês, quando eu expliquei o conteúdo, que no ponto de altura máxima, a velocidade inicial, a velocidade final vai ser zero e a velocidade inicial vai ser a velocidade de lançamento. Então, a velocidade final é zero, a velocidade inicial é que ele foi jogado para cima, 100 metros por segundo, menos 10t, que é 10 da gravidade, e t, que é o tempo que você quer descobrir. Então, passo 10t para cá, fica 10t igual a 100, t está multiplicando, 10t está multiplicando, o 10 está multiplicando, passa dividindo, fica 100 por 10, 10 segundos será o tempo de subida desse corpo. Certo? Bom, e na letra B? Na letra B ele pede para calcular a altura máxima atingida. Então, novamente, você vai calcular a altura em função da velocidade. Como você tem a velocidade aqui, você poderia usar outra fórmula que o resultado ia dar o mesmo. Mas, se você não tivesse calculado o tempo, por exemplo, aqui na letra A, você jogaria direto nessa equação de Torricelli e acharia a altura do mesmo jeito. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH. V, já falei, velocidade final é zero, na altura máxima. A inicial foi aquele que foi jogado para cima, 100 metros por segundo ao quadrado, menos 2 vezes 10 da gravidade, vezes H. Não esquecer que o sinal aqui é negativo, porque estamos falando de lançamento. Quando eu elevo 100 ao quadrado, eu vou achar 10.000. Se eu jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Se eu passar o menos 20H para o lado de cá, vai ficar tudo positivo. Então, os dois termos negativos multiplico por menos 1, fica tudo positivo. H é igual a 10.000 dividido por 20, H é igual a 500 metros. Então, 500 metros de Professor, altura. como que chegou a 10 segundos? Porque eu não entendi essa parte de 10 segundos. 10 segundos. Travou aqui na hora. Ah, tá. Você joga na primeira equação, certo? V é igual a VO menos GT. A velocidade final é zero, porque você quer o tempo de subida. Então, quando ele sobe, ele para poder cair. Então, quando você está calculando o tempo de subida, você pega o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. E na altura máxima, a velocidade final é zero, certo? Então, V é zero, VO é 100. Por que 100? Porque aqui está em quilômetros por hora. Você vai dividir por 3,6 e achar 100 metros por segundo. Menos 10t. Aí passa o 10t para o outro lado, fica 10t é igual a 100. O 10 que está multiplicando o t passa dividindo. 100 dividido por 10, 10 segundos. Beleza? Beleza. Jóia. E a altura máxima atingida, 500 metros de altura. Ok? Dúvidas na primeira questão? Pode seguir, tranquilo? Pode seguir, professor. Segunda questão. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge uma altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Então, aqui ele inverteu. Ele deu a altura e está pedindo a velocidade que você jogou esse corpo para cima. Como é que você vai fazer isso? Você vai jogar em Torricelli, porque você tem a velocidade final e você tem a altura.
A gravidade, você sabe, a única coisa que fica faltando, a única incógnita é a velocidade inicial, que foi o que ele pediu. Então, V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH, que é lançamento vertical. A velocidade final vai ser zero lá em cima, na altura máxima. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir, VO ao quadrado, menos 2 vezes 10 da gravidade, vezes 20, que foi a altura atingida. Então, eu tenho 20 vezes 20, 400. Eu jogo o VO para cá, fica menos VO ao quadrado é igual a menos 400. Multiplico os dois termos por menos 1. VO é igual, VO ao quadrado é igual a 400. VO é igual a raiz de 400. Tiro o quadrado e passo para o outro lado, vira raiz, radiciação. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, passei aqui, tiro a raiz de 400. Eu acho que a velocidade de lançamento foi de 20 metros por segundo. Ok? Então, 20 metros por segundo foi a velocidade que esse objeto foi lançado para cima. Terceira questão da lista. Desculpa. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, retorna à posição inicial. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar, adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e despreze as forças dissipativas. Então, nesse caso, ele quer o tempo que passou no ar o objeto. Ou seja, é o tempo de subida mais o tempo de queda. Porque durante o tempo que ele sobe, ele está no ar. Quando ele para e começa a cair, ele também está no ar. Então, o tempo que ele permaneceu no ar foi o tempo que ele subiu, mais o tempo que ele caiu. E eu disse para vocês que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida, já que o que ele perde com a gravidade, ele readquire depois com a gravidade. Então, V é igual a VO menos GT. Vou calcular o tempo de subida e depois eu tenho que multiplicar esse tempo por 2. Então, V é igual a VO menos GT. A velocidade lá em cima é zero, porque ele para. 10 foi a velocidade de lançamento, já está em metros por segundo. Menos 10 da gravidade vezes T. Passo 10T para cá, fica positivo. 10 dividido por 10, 1 segundo foi o tempo de subida. Porém, se ele gastou 1 segundo para subir, ele gasta mais 1 segundo para descer. Logo, o tempo que ele permanece no ar é de 2 segundos. O tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida, 2 vezes 1, 2 segundos. Foi o tempo que ele permaneceu no ar. Ok? Beleza? Ok. Beleza. Joia. Quarta. Observe que é fácil, né? Queda livre, lançamento vertical, praticamente a mesma coisa. A diferença é que você vai ter que jogar o sinal, não esquecer do sinal e inverter as velocidades. A velocidade inicial na queda livre é zero. Aqui, na maioria dos casos, quando atinge a altura máxima, sempre que atingir a altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Então, a maioria dos casos, ele atinge a altura máxima. Então, a velocidade final é zero. Porém, se não atingir a altura máxima, a velocidade final no lançamento não vai ser zero. Tá? Então, não pode esquecer desse detalhe. Mas você pode ver que a maioria das questões ele pede para você calcular na altura máxima, o tempo de subida na altura máxima. Tá? Então, uma pulga pode dar salto de 130 vezes a própria altura. Para isso, ela imprime no corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros? Acho que esse daqui eu passei como exemplo para vocês. V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH. Se ela atinge a altura máxima, é zero, velocidade final. 0 ao quadrado dá zero, desaparece. V ao quadrado, velocidade inicial que eu quero descobrir, menos 2 vezes 10 vezes a altura, que foi 0,2. Então, nós temos que menos VO ao quadrado é igual a menos 4. Multiplico os dois termos por menos 1. Multipliquei dois termos por menos 1.
Fica VO ao quadrado é igual a 4, tira o quadrado, passa para o outro lado, VO é igual a raiz de 4, VO é igual a 2 metros por segundo, a velocidade inicial do salto dessa pulga, ok? Acho que a gente já tinha passado como exemplo isso aí. Quinta questão. Duas bolas A e B, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B, são lançadas verticalmente para cima, a partir de um mesmo plano horizontal, com velocidades iniciais iguais. Desprezando-se a resistência do ar, ou desprezando a resistência que o ar pode oferecer, podemos afirmar que, letra A, o tempo gasto na subida pela bola A é maior do que o tempo gasto pela bola B. Falso ou verdadeiro? Falso. Porque o tempo é exatamente igual, certo? Se eu lancei os corpos com a mesma velocidade e nós estamos falando sem resistência do ar, a única força que vai atuar nele é a gravidade. E a gravidade vai desacelerar esse corpo de forma igual. Então, ele vai demorar o mesmo tempo para subir e o mesmo tempo para cair. Lembre-se de queda livre. Uma pena e uma bola de chumbo caem juntas no solo, se não tiver resistência do ar. Porque só a gravidade puxa ela para baixo. Quando está subindo, só a gravidade continua puxando para baixo. Então, você vai ter o mesmo tempo de subida, certo? Ah, professor, mas a massa de um é o dobro da outra. Não importa. Se você imprimiu a mesma velocidade nos dois, a diferença vai estar na força que você aplicou para imprimir a velocidade. Então, se eu tenho um corpo de 1 kg e tenho um corpo de 10 kg, se eu quiser lançar esse corpo com velocidade de 1 metro por segundo, eu tenho que aplicar uma força. Se eu quiser lançar esse corpo com a mesma velocidade de 1 metro por segundo, esse corpo tem 10 quilos. Eu vou ter que aplicar uma força maior nesse corpo de 10 quilos, para ele sair com a mesma velocidade de 1 metro por segundo. Porém, se os dois foram lançados com a velocidade de 1 metro por segundo, o tempo que eles vão gastar para subir será exatamente o mesmo. Por isso, a alternativa A está falsa. B. A bola A atinge uma altura menor do que a bola B. Falso. A altura atingida é exatamente a mesma. Acabei de falar aqui porque quem vai atuar é a gravidade. Então, o peso e a massa não irão influenciar aí no tempo, nem na subida, nem em características do lançamento. Tá certo? Se a bola B volta ao ponto de partida num tempo menor que a bola A, falso. O tempo de subida é exatamente igual ao tempo de queda. Então, elas sobem, gastam o mesmo tempo para subir, atingem a mesma altura e quando caem juntas e chegam no mesmo tempo ao ponto de lançamento. Ok? As duas bolas atingem a mesma altura, verdade, acabei de falar. Então, essa letra D é a verdadeira. E letra E, os tempos que as bolas gastam durante as subidas são maiores do que os tempos gastos na descida. Falso. O tempo é o mesmo tempo que leva para subir é o tempo que ela leva para cair. O que ela perde com a gravidade desacelera, ela readquire, acelera na queda com a gravidade. Ok? Tranquilo aí, nenhuma dúvida? Ok. Jóia. Sexta questão. Uma esfera lançada verticalmente para cima com uma velocidade de 50 metros por segundo. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a altura máxima que a bola atinge? Então, uma questão semelhante lá, como a gente já fez. Você vai calcular a altura máxima atingida em função da velocidade inicial. A melhor forma é usar a Torricelli, mais rápido e mais prático. V ao quadrado é igual a V ao quadrado, menos 2GH. Lá em cima, na altura máxima, a velocidade final é 0 e a velocidade inicial é a de lançamento. Então, 0 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado, já está em metros por segundo, menos 2 vezes 10 vezes H. Então, vai ficar 50 ao quadrado, 2.500. Se eu passar para o outro lado, fica menos 2.500 é igual a menos 20H. Os dois termos são negativos, multiplico por menos 1, fica positivo. Então, 20H é igual a 2.500,
H é igual a 2.500 dividido por 20, H é igual a 125 metros. Então, 125 metros é a altura máxima atingida por essa bola. Sétima questão. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo e, ao atingir sua altura máxima, inicia o movimento de queda. Sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto afirmar que: letra A. Durante a subida, a aceleração é negativa. Verdadeira. Tá? Então, quando sobe, a aceleração continua para baixo. Então, vai desacelerar a subida do corpo, logo é uma aceleração negativa. Porém, ele mandou marcar a alternativa incorreta, certo? Então, a letra A está correta, não é ela que eu vou marcar. Vou marcar a alternativa incorreta, o que está errado. Letra B, o tempo na subida é maior do que o tempo na queda. Falso. O tempo na subida é exatamente igual ao tempo na queda. Então, a letra B está incorreta. É a resposta da questão letra B, que ele mandou marcar a alternativa incorreta. Letra C. No momento em que o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é igual a zero. Verdadeiro. Letra D. O objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida. Verdadeiro. Letra E. A aceleração do corpo durante a queda é positiva. Certo, também. Quando o corpo cai, o movimento é para baixo e a gravidade está atuando para baixo. Quando sobe, o movimento é para cima e a gravidade continua atuando para baixo. Então, a gravidade é negativa na subida e positiva na queda, na descida. Portanto, a única alternativa incorreta é a letra B, realmente. A resposta da questão é a letra B. Ok? Oitavo. Ok. Beleza. Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Isso daqui acho que é igual ao que a gente já fez ali na outra questão. Considerando a gravidade 10, utilizando a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado. Você vê que muda um pouquinho o enunciado, mas está perguntando a mesma coisa. V é igual a VO menos GT. Eu vou calcular o tempo de subida e depois multiplicar por 2. Então, 0 é igual a 30, que é a velocidade inicial, menos 10t. Acho que t é igual a 3. Só que 3 segundos é o tempo de subida. O tempo de descida vai ser o mesmo. Então, 3 mais 3, 6. Ou o tempo total, multiplico 2 vezes o t, que vai dar 6 segundos do mesmo jeito. Nona. Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge uma altura máxima de 20 metros. Considerando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida. A velocidade inicial de lançamento, você vai pegar v ao quadrado é igual a v ao quadrado menos 2gh, 0 ao quadrado é igual a v ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 20, v ao quadrado é igual a 400, né? Vai multiplicar os dois termos por menos 1. V é igual a raiz de 400, V é igual a 20 metros por segundo de velocidade. E o tempo de subida, V é igual a VO menos GT. 0 é igual a velocidade, acabei de calcular, 20 menos 10t. Significa que o tempo de subida é igual a 2 segundos. Tá certo? Beleza. Tudo tranquilo aí? Nenhuma dúvida? Dúvida. Ótimo. Então, décimo e última. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 40 metros por segundo. Indique a distância total percorrida pelo objeto desde a saída da base até seu retorno, considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar. Então, a distância vai ser a altura de subida, que corresponde à altura de queda também. Então, qual a distância que ele percorre quando ele sai, sobe e retorna para a mão? Ele subiu, atingiu uma altura qualquer e depois ele desce
a mesma altura que ele subiu para poder voltar ao ponto de lançamento. Então, se eu calcular a altura e multiplicar por 2, eu vou ter a distância total percorrida. Então, vamos lá, vamos calcular a altura. V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH. V é 0, velocidade final. VO já está em metros por segundo, 40 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes H. Então, 1.600, passa para o outro lado, fica negativo, menos 20H. Multiplico por menos 1, H vai ser 1.600 dividido por 20. 1.600 dividido por 20, 80 metros. 80 metros é a altura de subida. Só que ele desce novamente os 80 metros. Então, distância total percorrida, 2 vezes a altura, 160 metros, vai ser a distância percorrida até ele retornar à base. Ok? Beleza? Meus queridos, alguma dúvida Beleza. sobre lançamento vertical? Sem dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre queda livre? Tranquilo? Não. Veja bem, vocês vão pegar e vão fazer os exercícios de lançamento e queda livre do módulo de vocês, tá certo? É bom que vocês façam esses exercícios. Eu não vou cobrar de vocês para vocês me enviarem, mas é bom vocês fazerem porque é um complemento para o estudo, né? O estudo de vocês, tudo que eu falei aqui está no módulo de vocês. Então, estou passando as listas para a gente corrigir aqui, porque não dá tempo da gente corrigir todas as questões do módulo. Mas vocês vão ver que são questões semelhantes. O que muda é alguma coisa no enunciado. Então, eu quero que vocês façam essas questões, porque a gente ainda tem aí um tempinho até a prova. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alguma questão, professor, não consegui resolver tal questão do módulo, estou com alguma dúvida, manda para mim pelo WhatsApp, que aí a gente vai esclarecendo. Tá ok? Tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Então, o que eu passo aqui é um complemento para vocês estudarem. Então, é para ajudar vocês a estudarem. Vocês têm que estudar pelo módulo e completar o estudo de vocês por aqui. Beleza? Então, sempre sigam lá o módulo de vocês, porque observem que a gente está seguindo a sequência do módulo. Eu fiz uma alteração só no início lá, na parte de aceleração, porque ficava melhor explicar a aceleração para vocês na parte de movimento variado. E o módulo traz aceleração antes. Mas, tirando isso, a sequência que a gente está seguindo é exatamente a sequência do módulo. Então, sigam lá o módulo de vocês, estudem pelo módulo, façam a atividade do módulo e qualquer dúvida, manda para mim que a gente vai esclarecer. Se muitos alunos tiverem dúvida na mesma questão, a gente pode fazer aqui num tempinho da aula essa questão. Pois não, pode falar. O senhor vai continuar essa correção na próxima aula, é? Não, a correção acabou. Você tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Eu pensei que essa lista sua tinha 10 questões que eu vi lá. São 10 mesmo. Eu pensei que tivesse 10. São 10, eu corrigi as 10. Certo. Você não viu, não? Tem alguma dúvida? 7 era não, teórica. Depois eu falei da 8ª, que eu já tinha passado como exemplo para vocês. Aí calculei a 9ª e a 10ª. Se tiver dúvida, a gente fala, não tem problema. Entendi agora. Eu entendi agora. Beleza, obrigado aí. Nada, mas se você tiver qualquer dúvida, não tem problema. A gente fala, a gente repete. Tá certo? Então, veja bem. Eu não vou começar vetores agora, faltam só 6 minutos. Então, eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês para alguns pontos de queda livre de lançamento. Tá? Características importantes. Tanto na queda livre quanto no lançamento, nós temos características específicas. Tá? Queda livre. Para ser queda livre, os dois, primeiro, nos dois, falei para vocês uma questão. É lançamento vertical, é queda livre? Eu não preciso colocar na questão que é sem resistência do ar. Por quê? Queda livre e lançamento vertical são conteúdos que são
analisados sem resistência do ar. Tem questões que ele vai falar. Um corpo é arremessado para cima com velocidade tal, igual a gente passou aí no exemplo, despreza a resistência do ar. Ou um corpo cai de uma determinada altura, tarará, despreza a resistência do ar. Mas se ele falar, um corpo em queda livre cai de uma altura de 200 metros. Você sabe que em 200 metros tem resistência do ar. Porém, se ele falou na questão que é queda livre, você vai considerar queda livre, tá certo? É uma situação hipotética. É aquilo que eu falei para vocês. Algumas questões apresentam dados que são hipotéticos, só para te dar informações para você calcular. O objetivo da questão é avaliar o seu conhecimento, se você aprendeu o conteúdo. Não é você realizar cálculos reais. Então, existem muitas questões de vestibulares. O Enem é mais difícil, porque é mais bem elaborado, então eles botam normalmente dados reais. Mas pode ter dados que são hipotéticos também. Então, vocês precisam se atentar a isso. Falou queda livre, falou lançamento, independente da altura, independente de qualquer coisa, é sem resistência do ar. Ok? Segundo ponto, característica específica de queda. Na queda livre, o corpo tem que estar parado. A velocidade inicial na queda livre sempre é zero. Tanto que as equações você pode cancelar o VO direto. Então, quais serão as equações para queda livre? A gente já passou para vocês. Vocês já fizeram até avaliação disso. V é igual a GT, tira o VO, certo? H é igual a GT ao quadrado sobre 2, tira o VOT, porque 0 vezes qualquer que seja o tempo vai dar 0. E V ao quadrado é igual a 2GH. Tira o VO também ao quadrado, porque 0 ao quadrado dá 0. Isso para queda livre, tá certo? Então, na queda livre, velocidade inicial é 0, velocidade final é a velocidade com que ele chega no ponto de retorno, que ele foi lançado, ou no solo, quando ele for um corpo que está caindo em relação à superfície qualquer, tá certo? A gravidade, positivamente, na queda, favorecendo o movimento. Já no lançamento vertical, é diferente. A velocidade inicial não pode ser 0, porque senão o objeto não vai subir, não vai ser lançado para cima. Então, velocidade inicial é sempre diferente de 0. E a velocidade final também vai existir, certo? Em alguns trechos. Porém, quando ele atinge a altura máxima, quando ele chega lá em cima e para poder cair, no final do movimento, do lançamento, a velocidade final vai ser sempre 0. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade final vai ser sempre 0. Ok? E a gravidade vai atuar retardando o movimento, porque o corpo está subindo e a gravidade continua sendo para baixo. Então, você vai ter uma redução da velocidade. Então, você lança um corpo com uma velocidade, essa velocidade vai diminuindo até parar, zerou. E quando zera, a gravidade continua puxando para baixo, aí o corpo volta a cair, readquirindo a velocidade que ele perdeu na subida. Então, diminui 10 metros por segundo ao quadrado e depois aumenta 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele tinha 50 metros por segundo de velocidade quando ele foi lançado, ele vai cair para 40, para 30, para 20, para 10, para 0, quando ele para. E aí ele começa a cair imediatamente. Então, ele vai de 0, aumentar para 10, para 20, para 30, para 40, chega novamente na mão com a velocidade que ele foi lançado. Ok? Então, essas são as características dos dois movimentos. Isso vocês têm que saber, tá? Sabendo isso, vocês conseguem responder qualquer questão. O resto é interpretação. Ok? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. A gente vai dar um intervalinho, que eu estou ruim da garganta aqui. Mas 8h20 eu vou mandar o convite, 8h20 a gente começa, tá ok? Obrigado, e aí a gente volta falando de vetores. Até daqui a pouco. Valeu, galera. Um abração. Já, já. Já, já a gente volta. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Valeu.